Juliana Rosa, Economia com você. Juliana falando e chamando atenção para o preço do petróleo. Tá preocupada, Juliana? Boa tarde. Opa, se não aumentar o combustível, tá tudo bem, né, Ineg? O risco é aumentar combustível, o preço de frete, né? Isso aí tá preocupando. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, e boa tarde para o nosso ouvinte. Pois é, a gente está aí acompanhando essa semana. Hoje, de novo, o petróleo voltou a disparar, está subindo mais de 4%. O petróleo chegou a subir mais de 5%, assim que teve aquele ataque do Irã a Israel. Depois, a percepção foi que era algo pontual. Aí o petróleo acabou fechando com uma valorização menor, ali de 2,5%. Ontem, de novo, deu uma acelerada grande, fechou com uma alta menor, e agora estava acelerando de novo 4%, com o mercado repercutindo rumores de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teria discutido com representantes israelenses a possibilidade de Israel bombardear instalações de petróleo no Irã. Os analistas já me falavam sobre isso, que essa era uma questão que poderia acabar virando algo maior para poder atingir mais diretamente a economia iraniana, e o medo disso se alastrar, principalmente o Irã, por exemplo. A gente sabe que tem ali um controle importante ali do Golfo Pérsico, e você tem naquela região o Estreito de Hormuz, por onde passa 30% do petróleo. Então está um ambiente tenso, com temor dessa escalada acabar envolvendo, principalmente, o que os analistas falam muito é que a participação direta de aliados de Israel, que seria Estados Unidos e França, e do Irã, que seriam Rússia e China, tendo algo que pudesse se alastrar, isso traz um ambiente de insegurança. Então, a gente está acompanhando isso de perto, porque aqui no Brasil a gente já tem uma questão séria inflacionária ali, essa discussão toda de se vai estourar a meta, vai ter que subir até quanto a taxa de juros, e a gente tinha uma perspectiva de que o combustível até pudesse cair. Teve reunião recente do presidente Lula com a presidente da Petrobras. A gasolina estava mais cara aqui no Brasil, o diesel também, mas principalmente a gasolina em relação à média dos preços internacionais. E agora a gente vê não só o petróleo com uma alta forte, como o dólar agora se aproximando de 5,50. Pois é isso que eu ia te perguntar, né, Juliana. Porque o petróleo no Brasil, o petróleo, ele chegou a 28 dólares o barril em 2020, num mês qualquer lá, acho que em abril. Chegou a 122 dólares em junho de 22, agora está 76, 78 dólares o barril. Só que tem o tal do câmbio, né? No nosso caso, tem o tal do câmbio. Então, o câmbio, o petróleo a 30 dólares, 40 dólares o barril, com o câmbio a 4 é uma coisa. O petróleo a 120 dólares o barril com câmbio a 4 é uma coisa. Agora, com o petróleo a 78, 79 dólares, com o câmbio chegando a 5,6, o efeito interno ele é brutal, né? Porque a gente tem essas duas variáveis, né? O barril vendido em reais e o barril cotado em dólar. O fato é que tem que ser dólar, porque é um preço internacional, não tem como você ficar tendo dois preços. E tem um desafio da Petrobras, que ela tem lá um colchãozinho qualquer, mas vai impactar de maneira brutal, né? Toda a cadeia produtiva, né, Juliana? Pois é, e no caso do diesel, principalmente, a gente tem uma dependência grande de importação. Em torno aí de 30% do diesel brasileiro ele é importado, e a gente está importando basicamente da Rússia. A Rússia sofreu uma série de embargos por conta da guerra com a Ucrânia, e começou a Rússia a procurar outros compradores, e hoje em torno aí de 70% do diesel que a gente importa é russo. Então a gente fica dependendo, obviamente, da cotação do petróleo, da questão do dólar. E você vê, Inês, que mesmo com essa melhora da nota de rating do Brasil pela Moody's, o dólar ontem chegou, os analistas falaram que deu uma melhorada, o risco Brasil, né, o risco país,
ele diminui, então a gente, enfim, tem toda a discussão, né, se a gente está perto ou não de alcançar o grau de investimento e tal, mas foi um movimento que você vê que os estrangeiros, principalmente, olham, embora aqui no Brasil o olhar para as contas públicas seja bem mais pessimista, você vê que essas avaliações internacionais, muita gente me pergunta, poxa, as agências erraram tanto, né, naquela crise de 2008, ainda tem credibilidade? Tem. Ainda esses selos de certificação, de país seguro e tal, são levados em consideração pelos investidores internacionais, por grandes fundos e tal. E você vê que mesmo com essa visão positiva, o ambiente internacional ele é ruim, então isso acaba puxando o dólar para cima, e no final das contas, né, que você tem aí um debate muito grande, né, se a gente de fato vai ser beneficiado dessa melhora de nota. Agora há pouco o secretário do Tesouro, Rogério Seron, estava falando que a questão do Brasil conseguir o grau de investimento não é um grande desafio, é uma oportunidade, ele falou. Ele acha que isso, na verdade, pode levar a um pacto pelo equilíbrio fiscal. Enfim, você tem visão para todos os lados. O fato é que a questão fiscal ainda é muito incerta, né, no Brasil, né? Então a gente acaba também ficando muito suscetível. Uma nota melhor, ela não é suficiente para blindar o Brasil nesses momentos de turbulência internacional, né? E lembrando que, da mesma forma que a taxa de juros vinha caindo e passou a subir, nada impede de uma agência de rating dessas aumentar a nota do Brasil e depois derrubar. E ele aumenta por motivos técnicos, derruba por motivos técnicos, e não é no gogó, não é na picanha, não é na cerveja. Então, o Brasil tem que fazer sua lição de casa para que isso não aconteça, né? Para que a gente não veja uma reversão. Tem gente temendo uma reversão se os números básicos da nossa economia não melhorarem, né? Pois é, a gente fica muito vulnerável, né? Essa que é a discussão toda. A nossa dívida é muito alta para país emergente, e a grande discussão é que, por mais que o Seron, o secretário do Tesouro, fale, e é verdade, assim, que a gente já conversou, né, que as contas públicas, a visão melhorou do começo do ano para cá, tem chance grande hoje de entregar a meta do equilíbrio, já com aquela margem de tolerância, né, desse ano de déficit de 28 bi, mas a questão é que a meta ela existe para que em algum momento a dívida pare de subir do Brasil, né? E a questão, quando você olha para frente, você não tem perspectiva da dívida parar de crescer, parar de subir, ela só cresce, né? E aí, em momentos de turbulência, um país que tem uma dívida muito alta e uma regra fiscal que ela não cumpre a sua função principal, que é estabilizar a dívida, a gente acaba sofrendo quando tem essas turbulências, mais do que se a gente tivesse com a nossa casa arrumada. Juliana Rosa, Economia é com você, não adianta fugir, e a gente volta a conversar de novo na segunda-feira. Valeu, obrigado.